Isso, e fiz também o Duke Devlin um tempo, que aí depois mudou de estúdio e acabaram mudando a voz, mas sempre são trabalhos muito legais. Bom, próxima pergunta. Dessas dublagens que você já fez, qual que considera mais difícil? Putz, o Goku era um pouco difícil porque o sincronismo que a gente recebia do original era muito ruim. Então é complicado você dublar em cima de uma coisa que está fora de sincro, né? E, putz, tinha as sequências de luta, que são sempre muito difíceis, né? Muita gritaria, muita reação e tal. O Bob Esponja é bem difícil porque ele fala muito rápido, ele grita muito, ele canta, ele pira, né? É uma voz bem dificilzinha. E o Bear Grylls, ele é difícil porque é só ele, né? Ele fala demais. E ele tá sempre ou pulando, ou cansado, ou ofegante. Então ele fala bastante, é um trabalho bem cansativo. Mas ao mesmo tempo são muito prazerosos. Mais uma pergunta? Falando em Dragon Ball, por acaso você preferiu a dublagem de Dragon Ball de Portugal? Quem já escutou? Não, nunca vi. Acho que quem já escutou deve saber do que eu estou falando, de como é a qualidade lá toda, né? Que é tipo o único dublador que fez a voz de todos os personagens, cara. Esse cara é bom, hein? Não. Mais uma pergunta? Ô, Wendel, Oi. eu queria fazer uma perguntinha. Sobre o episódio que eu estou assistindo do Caio. Quando o Chris acaba você acaba falando assim, você não é de bom assim, você não é de nada. No original você falava fracassado. Por que você não chamou esse fracassado no Caio, cara? Cara, na verdade, nós dublamos isso há, sei lá, quase 10 anos. Foi a BKS que não deixou, porque se for eles, manda todo mundo BKS. Eu fiquei sabendo desse negócio que deu da BKS, que não era só você, mas um monte de produtos de programa com eles, né? Sim. Porque eles não reconhecem o trabalho de vocês. É um monte de culpa. Cada um tem uma história diferente, né? Só que voltando ao papo do fracassado. Então, eu provavelmente não lembrava, não sabia. Porque assim, memória de dublador é um troço complicado. Porque como é que a gente grava? A gente vê um pedacinho, decora e grava. Vê um pedacinho, decora e grava. E assim você vai. Então, automaticamente, o cérebro vai deletando as anteriores. Então, a gente... É por causa desse vídeo do 18 mil por aí. Então, provavelmente, eu não lembrava desse detalhe, porque deve fazer uns 8 anos que eu dublei, 10 anos, sei lá. Então, eu fui pelo que estava no texto. Então, a culpa é do tradutor. Mas tipo, você deve ter ouvido falar desse vídeo na internet, o mais de Sim, tá fazendo sucesso e o pessoal tá usando isso aqui, você não é tão bom assim, você pode fazer isso, você não é tão bom assim, você é um fracassado, com a voz do Goku, por favor. Você não é tão bom assim, você é um fracassado! O quê? O que foi que você disse? Fracassado! Valeu. Eu tava pensando depois, valeu. Valeu bem. Ô, Wendel, já tem um pessoal aqui pedindo uma coisa um pouquinho a mais na entrevista. Na verdade, tem um Goku ali, apareceu outro ali. Goku, levanta aí, Goku. Isso mesmo. Eu tava querendo saber se você não quer dublar depois uma coisa mais ou menos ao vivo. A gente pode combinar uma coisa depois do cosplay, enquanto o pessoal tá aqui apresentando o cosplay. Beleza. A gente faz o que? Isso aí, gente acha? Vamos, claro. Beleza, então vamos para a próxima pergunta aqui. Corre, Serginho Grossman. Serginho Grossman, fala, garota. Eu sou viadinho com a voz do Bob Esponja. Você sabe que isso é daquelas bobagens que eu invento na hora e acaba pegando, né? Eu nem lembro, foi em algum evento também, em algum lugar que aconteceu isso aí e pegou, né? Alguém botou na internet, mas é assim. Rapaz, você com essa roupinha colante, querendo me assustar? Morra, tenha seu viadinho! Coitado,
já morreu umas 50 vezes na minha voz. Então, mais uma pergunta aqui pro Wendel. Queria saber qual que é o grande segredo da voz do Bob Esponja e se ela é tão difícil quanto parece fazer ela, dar a risada principalmente. Tá, eu não sei como é que nasceu essa voz, assim, na verdade ela nasceu aos pouquinhos, mas ela, quando eu dublava, porque assim, como é que funciona? Os episódios chegam, é feita uma programação, aí dependendo do número de episódios, eu tenho, sei lá, 10 horas de estúdio para fazer a minha parte. Então antigamente eu fazia, sei lá, 4 horas e 2 horas de estúdio. Só que eu comecei a ficar muito rouco, eu perdia a voz e demorava para retomar. Aí eu fui no otorrino, a gente fez lá aqueles exames todos, aí o cara enfiou a câmera aqui assim, que desceu até aqui, e aí eu fiz tudo que o cara mandou eu fazer, e aí eu fiz a voz do Bob Esponja. E aí ele falou, é isso aí que tá te matando. Que é o seguinte, quando eu falo com a voz do Bob Esponja, as cordas vocais elas não se movimentam assim, elas ficam assim, se esfregando. Então acho que é um troço que aperta muito. É um negócio meio que eu sinto que é aqui em cima. E a risadinha é assim. Eu dou uma chacoalhadinha aqui na garganta para ela dar uma tremidinha. Mais uma pergunta pro Wendel. Oi, Wendel. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho. Gosto muito dos personagens que você dublou. E um personagem específico eu conheci assistindo o desenho com a minha irmã pequena. Então eu queria perguntar para você se podemos construir? Podemos sim! É o Bob o Construtor. O Bob o Construtor era talvez o personagem mais fácil que eu já dublei. Porque ele falava super tranquilo sempre, né? Não tem grito, super falando light. Eu fazia bem com a minha voz, e ele fala devagar, tranquilo. Então acho que foi um dos dinheiros mais fáceis que eu já ganhei. Eu vou no construtor. Aproveitando que a gente falou aí de vozes mais fáceis e vozes mais complicadas, como a do Bob Esponja, eu pergunto, tem algum cuidado especial que o dublador tem que ter com a voz, para não perder a voz, para não ficar rouco assim, no dia a dia, já que o trabalho dele envolve essa parte do corpo? Quase ninguém tem. A verdade é essa, mas eu sempre fico estressado em semana de Bob Esponja. De maneira geral, eu não cuido muito da voz, é um pecado falar isso, mas é verdade. Mas também eu trabalho todo dia, umas 10 horas por dia, então já estou meio acostumado, vamos dizer assim, a voz já está bem treinada. Mas, sei lá, em semana de Bob Esponja, tem que beber muita água, não pode comer chocolate. Chocolate é o pior veneno para as cordas vocais. Dormir é importante, né, para a voz, para descansar, relaxar bem. E fazer um aquecimento vocal e depois um relaxamento vocal. Em semana de Bob Esponja eu faço tudo isso. Não bebo. Agora, no resto do dia a dia, eu tenho uma vida um pouquinho mais normal, vamos dizer assim, porque senão você fica paranoico também com a voz. Isso deve ser uma coisa bem complicada, manter assim. Que bom que essa no Bob Esponja, mas ficar muito tempo sem beber, sem comer chocolate, sem cuidar um monte de coisa, não deve ser muito simples. É um pouco estressante. Alguém tem mais perguntas pro Wendel? Quem aqui tem? Opa, aqui atrás temos. Eu queria saber como é que é o processo de tradução, se participa dele, se fala japonês. Não, o processo de dublagem, de maneira geral, é assim. O filme chega no estúdio, aí é feita uma cópia, que a gente chama cópia de trabalho. Essa cópia vai para um tradutor, normalmente com o roteiro original, né? Então, porque não dá muitas vezes para traduzir tudo de ouvido, ou nem todos os personagens você tem a referência do nome do personagem. Então, normalmente tem um roteiro e uma cópia original que vão para o tradutor. O tradutor ele faz esse trabalho sozinho. Ninguém participa do processo de tradução. Esse trabalho chega no estúdio e vai para o diretor. Aí o diretor, se for um bom diretor, tiver um conhecimento razoável da língua ali, ele muitas vezes ajuda na adaptação, né? Na adaptação de piadas ou de palavras, de termos, de música.